Hoje temos segunda-feira, início de semana, mais um dia de podermos dizer: Senhor, esse dia está em Tuas mãos, conduza-me, orienta-me, fortaleça a minha fé, me dá sabedoria para poder agir e responder, não conforme o meu coração, o meu entendimento, mas conforme a justiça, o amor, a misericórdia de Deus que nos envolvem e querem conduzir nossas vidas cada dia. A justiça de Deus. Certa noite, um pastor, depois da pregação da palavra, do culto, perguntou a um ancião se ele era cristão, se ele já conhecia Cristo, se ele havia entregue sua vida a Jesus. Ele respondeu que era um cristão desviado. Perguntou então o pastor por que ele estava assim, e ele respondeu que era porque os crentes o tinham tratado mal. Abriu então o pastor a Bíblia em Jeremias capítulo 2, versículo 5, onde diz: Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se alongarem de mim, e se foram após a vaidade e se tornaram levianos? Em seguida perguntou o pastor a ele: O Senhor achou porventura alguma injustiça em Deus? Não lhe tem ele tratado como deveria? E o homem admitiu com aparente emoção que Deus nunca o havia tratado mal. E assim ele foi convencido pelo Deus Espírito Santo de que nós erramos, nós falhamos, o ser humano é pecador e muitas vezes faz coisas que não deveria, mas o perdão, a reconciliação precisam fazer parte do nosso dia a dia. Diz assim a palavra das senhas para nós hoje, Isaías capítulo 32, versículo 17, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Repouso e segurança para sempre, a justiça, que é a justiça divina, a justiça de Deus, sermos justos, sermos sinceros, sermos verdadeiros em nossos negócios, em nossas palavras, no nosso dia a dia, e assim podermos dar testemunho de Deus em nossas vidas. Não é por nada que a palavra diz: santificarás o dia de descanso. Santificar, eu preciso, é minha ação. Eu preciso agir, eu preciso reconhecer que Deus precisa trabalhar na minha vida. E assim também eu preciso ser um exemplo, eu preciso ser um testemunho. Então nós precisamos ser um testemunho onde quer que a gente ande, onde quer que a gente esteja. A palavra do Novo Testamento de 1 João capítulo 2, verso 29, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Então, aquele que pratica justiça, esse é nascido de Deus. Então, Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Deus Espírito Santo que transforma, que renova, que nos orienta, que nos ensina cada dia a fazer a vontade do Pai. E a gente faz isso com muito amor, com muita alegria. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Não é algo que a gente é obrigado a fazer, mas em Jesus nós temos a liberdade de fazer, nós temos a liberdade e o fazemos com amor e o fazemos com determinação. Seguimos os passos de Cristo porque queremos ser assim como Ele é. E um dia podermos receber como recompensa a eternidade e a vida eterna. Pleitear a justiça deveria de ser uma obrigação para nós. De buscar aquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é amável, aquilo que faz bem ao nosso próximo e também faz bem a nós mesmos, a nós, ao nosso coração, a nossa consciência. Nada fácil de ser cumprida, somos rápidos em pedir justiça quando outros erram. A rapidez diminui quando alguém dos nossos, e quando nos envolve pessoalmente, queremos um bom advogado. No fundo, apenas Deus é justo. Mas uma justiça difícil de compreender, na qual um justo sofre pelos injustos. Entretanto, a obrigação permanece. Ser correto, defender os mais fracos e lembrar que a justiça e paz andam juntas. A segunda não acontece sem a primeira. A paz nós não temos se não houver justiça. Então,
nós também poderemos ser justos e deveríamos e devemos ser justos com amor, com alegria, não como uma imposição, mas saber que isso é um mandamento de Deus, né, de a gente poder praticá-lo no nosso dia a dia. E nós somos convidados pela palavra de Deus assim o sermos. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre, assim como Isaías tem prescrito em Isaías 32, versículo 17. Então, vamos nós colher os frutos dessa justiça, também que nós, em nossa vida, no nosso dia a dia, e se eu me chamo cristão, eu preciso viver a vontade de Cristo e não apenas ser um chavão em nossas vidas. Aí numa palavra de Suzanne Santer, que diz assim: pedimos por justiça que suscita delicadeza e não dureza, que seja justa para a pessoa fraca e não dê razão a qualquer um, que não humilha as pessoas, mas procura a causa da injustiça, que se opõe ao autoritarismo, ao poder humano ilimitado, se tu a nossa justiça. Que possamos buscar no Senhor, que possamos permitir que a palavra de Deus ela venha a ser algo agradável para a nossa vida no nosso dia a dia. E que assim também em nossas atitudes, em nossos gestos e ações sejamos justos, assim como Ele, o Senhor nosso Deus, é justo. Que Deus nos conduza, nos oriente nesta segunda-feira, hoje, dia 30 de outubro, amanhã 31, dia da Reforma. Queremos relembrar também esse dia que se tornou um marco para a igreja, mas deveria ser um marco também para as nossas vidas, porque somente Cristo liberta, somente Cristo traz a fé, somente por meio das Sagradas Escrituras que nós conhecemos o caminho e a misericórdia do nosso Deus. A todos nós uma abençoada segunda-feira.